Oiê, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Receita e Técnica. Aqui eu priorizo te ensinar uma receita que está no meu cardápio ou que eu já testei muito e também te ensinar uma técnica, tá? Receita tem um monte, mas eu priorizo sempre te ensinar uma técnica para você sair daqui, saber replicar na sua cozinha, aprender a criar. Todas as técnicas aqui são incríveis e você pode sim criar receitas novas. E meu nome é Suelen Neves, eu sou chefe confeiteira do Eba Brownie e o tema de hoje é uma torta mousse de maracujá, só que ela é assada, tá? Ela dá uma cremosidade incrível pelo fato dela não ser só aquela receita que a gente bate no liquidificador, creme de leite com leite condensado, ela dá uma cremosidade extra com massa de pâté sucré. Essa massa de pâté sucré, ela é uma massa francesa muito gostosa, ela parece mesmo um biscoito amanteigado e é maravilhosa. A gente vai começar a fazer por ela, depois dela a gente vai fazer o recheio e botar para assar, tá? Mas vamos começar primeiro por parte. Bom, para começar, o que eu tenho aqui? Eu tenho açúcar. O açúcar ele precisa ser de confeiteiro, ele precisa ser aquele açúcar um pouquinho mais branquinho, um pouquinho mais refinado. Mas se você só tiver na sua casa um açúcar refinado, não tem problema nenhum. Você pode pegar esse açúcar e bater no liquidificador, que também super funciona, tá? Eu tenho farinha de trigo tipo 1, tá? Significa que ela tem a quantidade de proteína entre 6 e 7,5. Eu tenho água, mas essa água a gente só vai utilizar se essa farinha pedir. Como assim, Suelen? Quando a gente faz massa de torta e pede água, a gente só utiliza mesmo bem pouquinho, tá? No caso da pâté sucré. Para quê? Porque se essa farinha ela estiver muito seca, a gente vai ter que colocar um pouquinho de água só para umedecer, para juntar todos os farelos. Mas é só em caso de necessidade, tá? Eu tenho aqui a gema. Essa gema precisa ser pesada. Toda a quantidade desses ingredientes a gente vai colocar no canal do Telegram. O canal do Telegram é exclusivo para a gente só se comunicar, passando dicas e receitas para vocês, tá? Porque o importante aqui realmente é que você preste atenção na técnica e não fique anotando. Depois a receita toda vai estar escrita lá no canal do Telegram. E essa gema, ela precisa estar sem a clara, tá? Só a gema mesmo. E eu tenho aqui manteiga sem sal. Essa manteiga eu cortei ela em cubinhos e ela precisa estar muito gelada. A gente não quer fazer uma papinha, a gente precisa fazer uma farofinha gelada, tá? Suelen, é sem sal? Pode utilizar com sal? Pode. Eu tenho aqui sal, a minha é sem sal, tá? Mas se você quiser utilizar com sal, é só você retirar essa quantidade de sal que eu peço a mais na receita. E bom, para começar, eu tenho aqui um bowl grande. Deixa eu afastar um pouquinho. Eu tenho aqui um bowl grande e eu vou primeiro colocar o meu açúcar. Vou colocar a minha farinha. Essa receita, ó, tudo com a mão, tá, gente? Bem aos pouquinhos, você vai misturando tudo. E, ó, agora eu coloco a manteiga, tá? Suelen, eu posso substituir essa manteiga pela margarina? Não, você não pode. Suelen, por quê? Porque você pode até gostar, sim, realmente, de comer pão com margarina. Só que você não pode discutir, você não pode negar que a estrutura das duas são muito diferentes. A margarina ela é de origem vegetal, por isso que ela sempre se permanece molinha, tá? Ela nunca endurece dentro da geladeira. E a manteiga sim. A manteiga ela é de origem animal e ela tem um trunfo maravilhoso que é ela ficar gelada. E esse é um dos maiores prazeres que a manteiga pode nos proporcionar. Por quê? Porque ela dá estrutura para nossa massa. Essa massa ela precisa ser gelada, tá? A gente vai preparar ela aqui, vai colocar no plástico filme, vai levar para a geladeira. Depois a gente vai abrir e botar no forno. Só que se ela for uma margarina, ela não vai criar a crocância necessária, nem a estrutura necessária na nossa massa. Então aqui você não pode substituir essa manteiga pela margarina, tá? E agora eu coloco essa manteiga aqui. Tem que ser bem rápido, tá? A gente não pode perder essa estrutura da manteiga e deixar ela ficar mole. Ó, a gente vai começar a esfarelar assim com a mão, até criar realmente uma farofinha. Sempre mexe com as pontas dos dedos. A gente quer aqui uma farofinha bem úmida, tá? A gente não quer virar uma pasta. Agora eu vou colocar, já misturei bastante, vou colocar agora a minha gema. Essa gema, ela vai dar cremosidade e vai trazer gordura para nossa massa. E também umidade. Pega sempre de baixo para cima, para misturar tudo por completo.
Ó, ela tá bem seca ainda, tá? E essa manteiga, ela já começou a derreter. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar bem um pouquinho de água, e bem aos poucos. Essa quantidade de água vai depender bastante da farinha que você está utilizando e da umidade do ar de onde você está. Então, não tem uma quantidade exata. Aqui no Rio, por exemplo, tá um calor imenso e o ar tá bem seco, tá? E essa farinha também não tá com muita umidade. Então, ó, qual é o intuito aqui? Não é virar uma pasta, mas a gente conseguiu unir todos eles, tá? Então, eu vou colocar mais um pouquinho. Eu preciso fazer uma bolinha com essa massa, para depois a gente abrir ela. Agora tá faltando bem pouquinho. Vou botar só mais um pouquinho. Vou botar aqui na minha bancada pra unir e fazer uma bolinha. Bancada limpa, tá? Não precisa enfarinhar essa bancada agora. Olha, já começou a grudar na minha mão. Essa manteiga já derreteu. Ó, agora eu tenho aqui um plástico que a gente pode levar pro freezer, tá? Ó, vou abrir aqui. Vou fechar ele. Pronto. Não pode deixar entrar em contato com o ar. Daqui a gente vai levar para a geladeira e vai deixar ela descansar pelo menos 1 hora, tá? De 1 a 48 horas é perfeito. Bom, a nossa massa já gelou. Ela ficou mais ou menos 1h30 na geladeira. Não pode levar para o freezer, tá? Você tem que deixar descansar um pouquinho. Entre 1h30, 2 horas, até 48 horas é o ideal. Você pode preparar ela um dia antes. Ó, ela não pode ficar em contato com o ar, tá? É muito importante você embalar muito bem, tá? Senão ela vai acabar ressecando, vai perder a umidade dessa massa. Agora a gente vai abrir ela. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir aos poucos, tá? A gente vai fazer essa torta em uma forma de fundo removível. Mas se você não tiver um fundo removível, você também pode fazer tranquilamente em uma assadeira. Só vai dar um pouquinho mais de trabalho na hora de retirar. Até um pirex também, que pode ir pro forno, dá. Eu vou dividir essa massa em 2 partes. Vou amassar para ficar um pouquinho mais fácil. Se você tiver um rolo de abrir massa, você pode também. Mas aqui eu vou fazer, ó. Esse aqui é o nosso plástico filme, tá? Tá acabando, só fica um pouquinho só para abrir. E faz esse movimento para abrir. A gente não quer uma massa muito fina, senão ela pode acabar se quebrando, mas também não tão grossa, tá? Lembrando que a pâté sucré é uma das massas que não é tão crocante assim. Ela é doce, não dá para utilizar em uma quiche salgada, por exemplo, mas em tortinhas doces ficam maravilhosos. E você pode preparar essa massa até 48 horas antes, assar assar todas as massas e colocar no freezer, tá? Ela dura até 3 meses no freezer, perfeito para você que vai trabalhar com delivery. Vou tirar um pouquinho aqui. Não deixei uma espessura tão fina. Um pouquinho grossinha, ó. Porque senão ela pode acabar se quebrando. Dá um pouquinho mais de trabalho.
Se você não quiser fazer essa parte que eu tô fazendo, pode fazer direto aqui, tá? Também dá certo. E aí você vai ajeitando com os dedos. Eu não vou fazer ela tão alta, eu vou fazer ela um pouquinho mais baixa, mas depois eu corto com a faca. Também dá super certo. Essa forma que eu tô utilizando, ela tem 25 centímetros, tá? Vou colocar um pouquinho aqui. Depois eu ajeito com a faca. Pode também fazer borda irregular, também fica super bonito. Pode fazer também naquelas forminhas que é removível, que é toda quadriculadinha, é toda cheia de ondinha, que também fica bem legal. Vou pegar mais uma parte. Pra dentro. Essa história, assim, abrir no plástico é bem melhor pra gente conseguir moldar, tá? E também não é pra gente ficar brincando aqui por muito tempo, senão a gente vai acabar derretendo essa massa. A manteiga, ela é uma massa gelada, ela precisa ir pro forno gelada. Vou botar mais um pouquinho aqui, só pra fazer a beirada. Na hora de você abrir a segunda parte, você tem que tomar cuidado pra ficar as duas com a mesma espessura, tá? Tanto esse lado que a gente já fez, quanto esse aqui. Senão pode acabar não ficando igual na hora de levar pro forno, na hora do cozimento. Ela também tá um pouquinho grossinha. E aqui, ó, sem segredo, tá? A gente levanta. Se quebrar, a gente dá pra consertar. Ó, eu coloquei demais aqui pro cantinho, na união. Essa aqui a borda ficou maior. Ó, agora eu vou vir com a faca e vou cortar essa lateral. Eu não vou fazer uma torta tão alta assim, poderia, mas eu não vou. Ó. A gente aperta aqui. Eu gosto dessa lateral um pouquinho mais grossa, tá? Eu adoro a crocância. Eu adoro essa lateral bem grossinha. Mas se você quiser, você pode fazer ela fina também, não tem problema. E agora, se você quiser fazer algum desenho aqui, pode fazer também. Algum trabalho com a faca, com o dedo. Eu vou cortar. Vou abrir aqui para preencher esse espaço. Pronto. Forrei ela toda, ainda sobrou bastante massa. E com essa quantidade de massa aqui, agora eu vou fazer as tortinhas pequenininhas para te mostrar. Enquanto isso, ela vai para a geladeira, tá? Eu vou forrar essa massa com o mesmo plástico filme que a gente abriu. Plástico não, né? Filme não. O nosso plástico de congelar. O mesmo plástico que a gente enrolou. A gente encosta nela aqui para não ressecar essa massa. E aqui a gente leva para a geladeira pelo menos 30 minutos até levar para o forno, tá? Enquanto isso, eu vou preparando o recheio e vou abrindo as outras massas. Já ficou na geladeira, ficou por volta de meia hora na geladeira com esse plástico.
Por que a gente precisa levar para a geladeira? Para essa manteiga ela endurecer, tá? Esse aqui é até um pedacinho de manteiga que a gente não dissolveu bem, mas tá tudo certo, só não pode ficar em pedaços espalhados pela massa toda. A gente precisa que essa manteiga fique bem geladinha, se a gente leva essa massa pro forno para ela ter a crocância necessária. Por isso que a gente não consegue substituir pela margarina, porque ela não vai ficar durinha. Então o ideal é realmente você utilizar essa manteiga. Se você não tiver como utilizar a manteiga, o que eu recomendo a você é fazer aquela casquinha tradicional que todo brasileiro conhece, que é biscoito com margarina, biscoito com manteiga. Dá super certo também, tá? Que na verdade eu queria te mostrar aqui uma opção de fazer pâté sucré, que é uma massa maravilhosa. Ó, eu tenho aqui as minhas duas massinhas lindas que também vão pro forno, só que a gente não pode levar assim direto. O que vai acontecer se a gente levar essa massa direto pro forno agora? Ela vai estufar e não é o ideal. Então o que a gente precisa, ó? Eu tenho aqui o garfo e eu vou fazer uns furinhos espalhados para esse ar evaporar, tá? Para ela não estufar. A gente quer um fundinho bem reto. Nas laterais não tem necessidade. Pronto. Dei uns furinhos, tá vendo? E agora a gente coloca, ó, papel manteiga. A gente forra papel manteiga na massa inteira. E a gente coloca agora grãos. Você pode colocar feijão, você pode colocar arroz, grão de bico. Só não recomendo colocar milho de pipoca, senão vai acabar estourando, tá? Ó, pra fazer um peso. Depois você não pode utilizar esse feijão, tá, gente? É só mesmo pra fazer um pezinho e você já deixa ele pronto na tua cozinha e na tua geladeira, só para utilizar quando você for fazer torta. Hoje em dia tem alguns grãozinhos de cerâmica que é ideal para isso. E ó, outros pedacinhos pequenos, porque no pequeno a gente também faz. Eita, não furei. Deixa eu furar. Dei uns furinhos, ó. O feijão só tem que fazer um peso, senão vai acontecer que lá no vapor, o papel manteiga ele vai se levantar. Agora no próximo. Foi. Mais um pedacinho. O forno ele já está pré-aquecido a 170 graus. Ele não pode entrar no forno muito frio, tá? E agora a gente leva para o forno. Ele ficou por volta de 10 minutos, tá? No forno. Eu desliguei e deixei ele amornar lá dentro mesmo. Já tá bem morninho. E ó. Tá tudo bem, ele não tá cozido tão cozido assim, porque a gente vai voltar ele pro forno, tá? Agora. Enquanto nossa massa ela já tá bem crocantezinha aqui por fora, aqui na beiradinha. E no meio ainda tá um pouquinho cru, mas tá tudo bem, porque ela vai voltar pro forno, tá? Eu vou deixar ela descansando aqui embaixo, enquanto a gente prepara agora o recheio. O recheio volta pro forno, tá? Vou voltar pro forno. Forno a 170 graus e olha, eu tirei um pouquinho antes essas tortinhas pequenas, tá? Perfeita, ó. Vou só bater assim. Perfeita para você rechear e vender no seu delivery. Não precisa ter uma embalagem personalizada para isso, tá? Tem umas embalagens quadradinhas, transparentes da Algovonotec que super dá. O que eu faria aqui agora, se eu fosse congelar? Iria passar plástico filme nela toda e botaria a data de fabricação, tem validade de até 3 meses no freezer. Você deixa lá no freezer e aí chegou, tocou pedido no iFood, tocou pedido no Rappi, chegou o pedido do seu cliente pro final de semana, você tira do freezer, bota esses 10 segundinhos no micro-ondas, recheia e já manda pro seu cliente. Lembrando que tortinha é sempre bom comer gelada, né? A gente só leva pro micro-ondas mesmo, só para perder um pouquinho, tá? Do gelo. Só para ela ficar um pouquinho mais crocante. E pronto, a gente vai rechear ela também. Bom, pra gente começar agora o nosso recheio, eu vou precisar de um bowl, não precisa levar nada pro micro-ondas, tá? Pro micro-ondas não, pra batedeira, tudo na mão, ó. Eu tenho aqui 4 gemas. Depois dessa gema,
Eu tenho suco concentrado, você pode fazer só com suco concentrado, aqueles que vem de garrafinha mesmo. Ou você pode colocar o maracujá. Eu prefiro utilizar também o maracujá. Primeiro que essas pintinhas pretinhas aqui eu acho incrível, fica lindo na nossa massa. O nosso cliente vê que tem maracujá de verdade e dá um sabor extra, tá? Dá um sabor muito mais gostoso. Vou misturar. Agora eu vou colocar aqui o nosso bom e velho leite condensado. Eu estou utilizando um leite condensado semi-desnatado da Italac. Pode utilizar o integral aqui, eu não vejo tanta diferença assim. Ele tem 6% de gordura. Um leite condensado semi-desnatado é um leite condensado que tem 4% de gordura, tá? O integral ele tem de 8 a 10. Atualmente aqui no Brasil a gente encontra um leite condensado no máximo de 8% de gordura. Vou mexer mais um pouquinho. A acidez do maracujá vai fazer a nossa torta encorpar junto com a gema, tá? Agora eu vou colocar uma caixinha inteira de creme de leite. O creme de leite que eu estou utilizando é da CCGL e é maravilhoso. Tem 20% de gordura, mas se você estiver utilizando um creme de leite de 17 também, não faz tanta diferença aqui. E agora eu vou utilizar meia caixinha de creme de leite. No caso aqui é 100, né? Que aqui tem 200. Vou pesar aqui. Mais 100 gramas de creme de leite vai dar uma suavizada, tá? Nesse sabor. É uma torta bem leve. E a casquinha dela também não é muito gelada, então assim, é perfeita. Pronto, já tá pronto. Agora a gente vai botar na nossa massa. Só despejar aqui em cima. Vou separar ela aqui agora. Vou colocar mais um pouquinho, porque eu vou levar ela também, essa pequenininha, pro forno. Tem outra pequenininha aqui também. Deixa eu pegar aqui atrás. Essa daqui eu já até tirei já. Pronto, não precisei nem bater, saiu bem facinho, tá vendo? Pronto, botei ela aqui de volta. E agora, ó. Ela é muito cremosa, gente, essa massa, mas é muito cremosa mesmo. E agora a gente leva pro forno. Ó, ela tá bem quente ainda, ela ficou mais ou menos 25 minutos no forno, tá? Ela, ó, tá bem durinha. Durinha não, ela tá bem firme, tá? Ela ainda não suja a nossa mão, mas ela tá cremosa por dentro, é isso que a gente precisa. Eu vou deixar ela esfriar em temperatura ambiente, não vou levar direto pra geladeira, tá? Vou deixar ela aqui em temperatura ambiente e após isso eu vou levar pra geladeira até ela ficar bem geladinha e a gente já volta. Ó, ficou na geladeira por volta de 40 minutos. O ideal é você preparar um dia antes, tá? Pra ficar bem geladinho. Só que eu preciso desenformar pra te mostrar. Essa daqui é uma forma mais fácil de desenformar. Não precisa soltar da lateral, tá? Porque ela mesma já soltou. E agora? Foi, já soltou. Pronto. E aqui mesmo, já coloca aqui em cima, daqui a pouco a gente decora. Eu tenho outra pequenininha, aquela que a gente assou. E pra desenformar ela também tava na geladeira, tá? Pronto. Olha que coisa mais linda pra gente colocar. Pode colocar na embalagem de isopor, naquelas de plástico que eu falei pra você, que é quadradinha, da Galvanotec, também fica linda. Ela é perfeita pra gente colocar em delivery, tá? Se trabalhar, você pode colocar aqui dentro ganache, não precisa nem levar pro forno.
Só assar ela, colocar assar ela, enrolar muito bem no plástico filme e levar pro freezer. E quando tocar seu iFood, tocar seu Rappi, você vai lá e coloca a ganachezinha por cima, ou você coloca seu creme de maracujá, de limão, que infinitas possibilidades. Bom, vamos decorar. Você pode decorar aqui com raspas de chocolate, porque maracujá combina muito com chocolate, tá? Chocolate meio amargo, é uma combinação perfeita. Você pode colocar morangos só de um lado, você pode colocar suspiro, você pode colocar simplesmente só a polpa do maracujá, também fica maravilhoso. Você pode colocar raspinhas de limão. Eu vou colocar a blueberry. E ó. Bom, ajeitei aqui. Você pode decorar da forma que você quiser, tá? Eu coloquei elas bem espaçadas. E agora eu tenho aqui, ó, folhinhas de hortelã. Que além de um aroma maravilhoso, decora mais ainda a nossa torta. Fica linda. Poderia também ser manjericão, tá? E bom, é isso, tá linda a nossa torta. Agora a gente vai fazer a outra, que é pequenininha. Essa daqui a gente não vai conseguir cortar ela agora, porque ela ainda tá quente, tá? Mas vou decorar a pequenininha. Essa pequenininha, como eu falei, ela é mesmo pra delivery. Poderia ser morango também, se na sua cidade você tem dificuldade de encontrar blueberry. E olha que coisa mais linda. Além de linda, ela é super cremosa. Vou partir agora pra mostrar pra você. Ela tá bem durinha, tá? Porque a gente tava lá na geladeira por muito tempo. Mas ó, o crocante tem. Olha como ela é bem recheada. Gente, ela é muito, 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 muito gostosa. Além de linda, né? Vou morrer. Melhor parte. Muito perfeita. Ela é muito suave, muito crocante e muito suave. É isso, perfeita. Façam na versão grande para encomendas. E essa pequenininha, que é a coisa mais linda, a pronta entrega.